Vamos dar início a uma série de vídeos sobre acentuação. Esse é o nosso vídeo número 1, certo? Tipos de acento. A nossa língua ela dispõe de apenas 3 acentos gráficos. Eu tenho primeiro o acento agudo, que ele sempre me indica o quê? Ele indica que a vogal tônica ela possui um timbre aberto. Exemplo, sofá, chulé, café. Então, toda vez que eu tiver um acento agudo na palavra, ele está me indicando que a minha vogal, ela tem um timbre aberto. Então, eu não posso ler ela de forma fraca, nem posso ler ela de uma forma mais fechada. Então, eu sempre vou acrescer tonicidade nessa vogal, onde eu encontro esse acento agudo. Como nas palavras sofá, chulé, café, certo? O outro tipo de acento que eu tenho na minha língua portuguesa é o acento circunflexo. Ele indica o quê? Que a vogal tônica ela possui um timbre fechado. Diferente do acento agudo, onde eu tenho uma tonicidade mais aberta, aqui eu já tenho um timbre mais fechado, como nas palavras colônia, ônibus, você. Então, o acento circunflexo ele é usado para eu dar um timbre fechado às minhas palavras, certo? E eu também tenho um acento grave, que é um acento agudo ao contrário, né? Ele é usado hoje em dia apenas para indicar o fenômeno da crase, certo? Então eu só encontro ele em cima da letra A, porque eu só posso crasear. Crasear é o ato de adicionar crase em cima do meu artigo A, porque isso quer dizer que eu tenho uma fusão, eu tenho uma união da preposição mais o artigo. Então, para não haver essa repetição de letra, colocar a, eu apenas acrescento a ele o acento grave, que me dá a mesma finalidade, né? A finalidade da fusão, preposição mais o artigo. Como aqui no exemplo, fui à festa. Nesse A aqui do exemplo, eu tenho ele de forma acraseada, certo? Esse acento aqui da crase, ele é um acento grave. A gente também vai lembrar que temos palavras monossílabas, onde temos somente uma sílaba. Temos palavras dissílabas, que tem 2 sílabas, trissílabas, com 3 sílabas, e polissílabas, que possuem 4 ou mais sílabas, certo? É importante a gente relembrar esses conceitos básicos para a gente poder aplicar a acentuação e decorar, e aprender e decorar as regras de acentuação de forma mais fácil, certo? Outra coisa que a gente tem que lembrar também é que as palavras elas podem se classificar de acordo com o acento tônico, a sua tonicidade, certo? Então eu tenho palavras oxítonas quando a sílaba tônica é a última, como nos exemplos café, coração, caju. Quando eu falo de sílaba tônica, eu estou sempre dizendo que é a sílaba que eu tenho mais, que eu falo com mais força, que ela tem mais força, mais destaque na palavra, como na palavra café, coração, caju. Então, essa sílaba tônica é a palavra que tem mais destaque é a sílaba que tem mais destaque na palavra, certo? Quanto a acento tônico, nós também temos elas classificadas em paroxítonas. Paroxítonas são palavras cuja sílaba tônica, ou a sílaba pronunciada de forma mais forte, é a penúltima, como nos exemplos cadeira, régua e táxi, certo? Se a minha palavra fosse cadeirar, eu teria ela classificada quanto ao acento tônico em oxítona, mas não, a minha palavra é cadeira, então o DEI eu falo mais alto, de forma mais forte. Então, a minha tonicidade aí torna a palavra cadeira uma paroxítona. E tenho as proparoxítonas. As minhas palavras proparoxítonas são quando as sílabas tônicas, elas são a antepenúltima, no ônibus, na lâmpada, na matemática, certo? Então, quando a minha sílaba tônica ela é a antepenúltima, ela classifica-se quanto tonicidade em proparoxítonas. Eu vou ter também de relembrar algumas dicas para acentuação gráfica. Na dúvida, divida a palavra em sílabas, faça a separação dela.
classifique quanto à tonicidade. Depois que eu separar, eu vou ver se ela é o quê? Paroxítona, proparoxítona ou oxítona. E a partir daí eu vou aplicar a minha acentuação e, de acordo com sua terminação, encaixar conforme as regras que iremos estudar. Além de eu separar, além de eu descobrir se ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona, eu tenho que sempre estar atento à terminação dela, porque a oxítona e a proparoxítona, elas têm especificidades em relação à parte final da palavra. Então, a terminação da palavra, ela também diz muito sobre o acento ao qual recebe. Para início de conversa sobre a acentuação, nós vamos relembrar os monossílabos tônicos, tá? Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A ou A seguido de S. No exemplo, pá, pás e gás, eu uso o acento agudo, certo? Nos monossílabos tônicos terminados em E seguido de S, seguido ou não de S, no caso do exemplo, pé e pés, e também no monossílabo tônico terminado em O, seguido ou não de S, no caso de pó ou pós. Então, nos meus monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguido ou não de S, eu acentuo com o acento agudo, certo? Eu também vou ter os meus monossílabos de formas tônicas que são terminados em ditongos abertos, certo? No caso, EI, OI e EU, tá? No caso de EI, eu tenho réis, que fala sobre moeda, não sobre reis, tá? É réis de moeda. Tenho géis, méis e fés. Nos monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos, ditongo, relembrando, é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, certo? OI, no caso de sóis, dói, rói e mói. E no monossílabo tônico terminado em ditongo aberto, no caso de el, véu, céu e réu, certo? As palavras oxítonas, a gente vai devagarzinho, um processo de relembrar e construção. Mas hoje o nosso vídeo fica por aqui.